Bom dia. Quero convidar vocês então a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Hoje eu vou ler na NVI. Se você quiser acompanhar comigo na NVI. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu a ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Tadinho. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém te matar, Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, diante do relato, Deus, da queda e da degradação da humanidade. Por favor, nos ajuda, Deus, a encontrar a boa notícia do Evangelho, mesmo em descrições tão terríveis. Traz esperança, Senhor, para o teu povo. Alimenta a tua igreja com a tua palavra nessa manhã, Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Casos de família. Esse é o primeiro episódio, né? Eu estava pensando sobre essa passagem nessa semana. Que às vezes a gente é super rápido para condenar, né? Caim. E de fato foi algo horrível que aconteceu aqui. Mas você já andou no trânsito de Belo Horizonte? Você nunca teve vontade de bater em ninguém no meio do trânsito? Falar um monte de coisa? Esse é o mesmo sentimento que nasceu no coração de Caim. E é interessante enxergar como às vezes o pecado ele é desproporcional à ofensa recebida. Por causa de pequenas coisas. Às vezes por causa de uma toalha molhada, de uma louça que não foi lavada, a gente briga, até ofende o nosso cônjuge.
Ou é só na minha casa que acontece isso? Mas o pecado é assim mesmo, ele vai estar pronto para devorar a gente. Todos nós já lidamos com esse tipo de sentimento. A história de Caim e de Abel não é apenas sobre dois irmãos que tiveram uma desavença, mas é sobre o coração humano diante de Deus. Eu vou lendo e vou comentando, como um narrador, já fiz assim algumas vezes. Eu queria que você me acompanhasse na leitura então. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Vamos parar por aqui. Mesmo depois da queda do homem, lá no Éden, homem e mulher continuaram a fazer aquilo que Deus tinha dito para eles fazerem. O que é isso? Eles estavam então dominando a terra e enchendo a terra. Aqui é a prova de que mesmo tendo caído em pecado, Eva deu a luz ao menino. Só para lembrar vocês, como a gente acabou na pregação passada, a pregação passada acabou com a esperança de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Vocês lembram disso? Vocês querem ler comigo Gênesis 3,15? Só para a gente lembrar? Então o Senhor Deus declarou à serpente... Não, desculpa. Cadê? Doze. Perdão. Gênesis 3,15, tá? Porém inimizade entre você... me perdi aqui. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a promessa do Evangelho. A partir desse texto, nós olhamos para Caim e Abel e a gente pode identificar quem é o descendente da serpente e quem é o descendente da mulher. Eva esperava que Caim fosse aquele que ia pisar a cabeça da serpente e ia trazer redenção para toda a humanidade, mas não foi assim. Não foi assim. Caim significa... Ele é um jogo de palavras no hebraico que significa adquirir. Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Em algumas traduções diz adquirir um varão. Então Eva tinha a esperança de que o seu filho ia trazer redenção para esse povo. É interessante essas palavras, o nome de Caim e Abel, é muito interessante. Eu já falei algumas vezes sobre como os nomes podem nos ajudar a interpretar aquilo que está acontecendo. Então Caim é essa palavra parecida com adquirir. E Abel vem da mesma palavra que no português a gente chama de vaidade. Lá no livro de Eclesiastes tem uma palavra, essa palavra para vaidade é rebel, que é a ideia de algo que é passageiro, é como se fosse, sabe aquela fumacinha que sai no inverno, aquele vapor que sai da boca? Essa é a ideia. Então, Abel é algo passageiro, algo que passa rapidamente, e Caim é esse varão adquirido. E é interessante, eu não sei se você já parou para pensar isso, porque Eva deu ouvido para a serpente e tomou do fruto. Não sei se você já questionou a salvação de Eva.
Será que Eva vai estar no céu ou não vai estar? Aqui nós temos indício de que sim. Porque ela diz assim: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Existia ainda, mesmo que depois da queda, um desejo na humanidade de se relacionar com Deus. Vocês lembram que Adão e Eva conheciam o Senhor e falavam com Ele face a face. Falavam com Ele face a face. Então, o fato de Eva ter tido um filho por obediência ao mandato de Deus e ter dito que com o auxílio do Senhor ela teve um filho, expressa algum tipo de confiança em Deus. Então Eva teve um filho. Mas, após Gênesis 3, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Esperava-se redenção, Eva adquiriu um varão com o auxílio do Senhor, mas o que vemos não é a redenção, e sim o pecado se alastrando, e ilustrando de maneira trágica que não só Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden, mas com eles a humanidade inteira caiu. Então esse Gênesis 4 precisa ser interpretado à luz de Gênesis 3. É a continuação. Se vocês notarem na narrativa, existe o mesmo padrão. Caim está sendo tentado, há uma advertência do Senhor em relação ao pecado, e depois que Caim cai em pecado e mata seu irmão, o que acontece? Mais uma vez, graciosamente, o Senhor vem atrás da humanidade. Não é como se fosse uma nova representação de Gênesis 3? Aqui então começa a história da humanidade caída fora do Éden. Vocês lembram que eu falei sobre essa solidariedade que há entre Adão e o resto da humanidade? Esse texto prova que existe sim essa solidariedade. Que os seres humanos, por causa da queda de Adão e Eva, talvez você seja tentado a pensar assim: o que eu tenho a ver com o fato de Adão e Eva terem pecado no jardim? Pode ser que isso passe pela sua cabeça. A resposta é tudo a ver, porque isso te afeta diretamente. E a prova disso é Gênesis capítulo 4. A descendência da mulher também foi corrompida, manchada com o pecado. E a gente vê isso aqui claramente. Em Gênesis 3,15 nós vemos que haverá uma guerra entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Para não passar muito tempo, essa história entre Caim e Abel é colocada propositalmente ali, depois da queda. Então, o Gênesis 4 inicia a partir dessa expectativa que, através da descendência da mulher, viria aquele que colocaria fim ao problema do pecado, mas não foi assim. Gênesis capítulo 4 não explicam muito bem de onde que surgiu a ideia de Caim e Abel trazerem sacrifícios diante de Deus. A gente não tem essa informação. Aqui muitas pessoas vão dizer, e é bem provável que seja, que Adão e Eva ensinaram seus filhos a cultuarem a Deus. O texto não está dizendo isso com clareza. A gente não tem informação, mas é bem provável que sim. Adão e Eva andavam na presença de Deus e tinham essa consciência de que eles foram criados para adorar a Deus. E muito provavelmente eles tinham ensinado para os filhos.
Então Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe as gorduras das primícias. Versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Aqui já dá um contraste bem grande, né? Diz que Caim trouxe os frutos da terra, mas Abel trouxe a gordura das primícias dos carneiros, dos rebanhos que ele cuidava. Note algo interessante aqui. O texto está bem claro. Diz assim: o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Às vezes, quando a gente fala rapidamente e lê essa passagem rápido, parece que Deus não aceitou apenas a oferta de Caim e a oferta de Abel. Não, mas aqui o texto diz que Deus não aceitou nem a Caim e nem a sua oferta, mas se agradou de Abel e da sua oferta. O que isso quer dizer? Primeiro, que a nossa oferta, aquilo que nós oferecemos para Deus, ela não está desassociada do nosso coração. Ela não está desassociada do nosso coração. O Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Muito provavelmente, Caim já era mau. Ele já desagradava ao Senhor. A oferta apenas ajuda a identificar que Caim já não se importava com o Senhor. E aqui a gente vai vendo esse padrão. Caim não se importava com o Senhor. Caim pode ser o símbolo apenas de uma pessoa religiosa, que está lá, que faz as suas coisas, né? Cumpre ali os seus ritos, mas o coração dela não está ali. Ela não está fazendo de todo o coração. Então aqui é algo interessante a se notar. Logo em seguida, versículo 5, mas não aceitou a Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aqui é interessante a gente notar que, assim como no Éden, existia uma proibição clara e uma delimitação daquilo que era pecado, daquilo que não era. Deus tinha dito para Adão para não comer da árvore. Por misericórdia e graça de Deus, antes que Caim matasse seu irmão, o próprio Deus veio diante dele e falou assim: o que aconteceu? Por que está com essa cara? Por que está emburrado? Está com essa tromba? O que aconteceu? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Essa aqui também é uma representação da nossa existência. Por graça de Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas o pecado está à porta. Se nós sondarmos o nosso coração, rapidamente podemos lembrar algum dia que nós viemos cultuar a Deus, mas com a mente e com o coração completamente distantes daquilo que acontece aqui. Eu estou voltando no outro ponto, tá? Lembra que eu falei sobre adoração? É provável que a gente já tenha feito assim como Caim. Caim estava adorando a Deus, mas não estava ali com o coração. Nós não adoramos a Deus por conveniência, nós adoramos a Deus por obediência voluntária e sacrificial.
Caim, aqui tem um contraste. Caim era um religioso que fazia o que era esperado que fazia aquilo que era esperado que se fizesse. Abel era um adorador. Deus vê isso. Deus sonda os nossos corações. Deus não olha apenas a oferta em si, mas Deus também olha o coração daquele que está ofertando. Uma outra coisa interessante nesse texto é que a Bíblia não tem nenhuma palavra registrada que Abel disse. Abel não fala nada. É o único capítulo da Bíblia que ele aparece no início, depois ele vai aparecer mais para frente, pessoas citando o caso, mas ele não fala nada. Mas ele é reconhecido como um homem justo e um homem de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Mesmo depois de morto, ele ainda fala. Então aquela atitude de Abel ainda fala para nós a respeito de Deus. Ainda dentro desse ponto, você já parou para pensar? Eu acho esse texto um pouco assustador. Por quê? Porque assim, eu não sei se vocês foram ensinados dessa maneira, mas eu fui ensinado que assim, Deus aceita o nosso... Pode fazer assim, de qualquer jeito, que Deus aceita. Você já não ouviu algo assim? O importante é o coração, o importante é a sua sinceridade. Não sei se é bem assim à luz desse texto. A nossa oferta, aquilo que nós oferecemos para Deus, é fruto daquilo que está no nosso coração. E aqui o texto diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Isso nos mostra que nem toda religiosidade por si só agrada a Deus. Deus não se impressiona com a nossa religiosidade. E essa passagem, aqui tem um princípio importante. Vocês lembram que Gênesis está dentro do Pentateuco? E a gente precisa interpretar esse livro dentro do Pentateuco. O que isso quer dizer? Dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês lembram que essa mensagem de Caim e Abel estava sendo contada para o povo que estava prestes a entrar em Canaã. E tinha saído do Egito, e lá eles adoravam outros deuses, adoravam de outras formas, e eles estavam prestes a entrar numa terra que havia todo tipo de idolatria. Então Deus está aqui mostrando que a adoração importa. A adoração importa. E aqui cabe um exame do nosso coração. Talvez você esteja pensando assim: nossa, que pesado, né? Eu já fiz um baita de um esforço para sair da cama de manhã, para vir no domingo de manhã aqui, e ainda o Jader está falando que talvez não seja suficiente. Mas nós precisamos examinar o nosso coração. Você serve a Deus de todo o seu coração? Ou você está apenas acostumado a frequentar e a servir na igreja? Essa é uma pergunta possível a partir desse texto. Olhando para essa passagem, nós vemos que adoração importa. Adoração revela o nosso coração. Será que nós estamos adorando a Deus buscando verdadeiramente servi-lo e agradá-lo? Ou por algum outro motivo? Eu não quero aqui gastar muito tempo falando mal de outras igrejas. A minha intenção aqui não é essa. Mas é muito possível que pessoas frequentem igrejas por motivos que não são adoração real ao Deus verdadeiro. Pessoas podem estar buscando outras coisas na igreja.
E também é possível que você faça parte de uma igreja que está tentando fazer a coisa certa, adorar a Deus da maneira certa, para a glória dele, e mesmo assim não esteja fazendo de todo o coração. Essas são as duas implicações que esse texto nos dá. E a gente precisa sondar o nosso coração nessa manhã. Agora eu vou para o próximo ponto. Nosso pecado, ele é pessoal, progressivo, e ele precisa ser dominado. Versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, você não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui, a ideia é de que o pecado é como uma serpente que está pronta para dar o bote. O pecado quer dominar você e quer te afastar de Deus. E a gente vê mais para frente que essa é a consequência do pecado. Vai afastando o homem de Deus. O pecado, ele não é passivo, ele quer governar o seu coração, quer te afastar da presença de Deus. Mas cabe a nós dominá-lo. Antes de Caim matar o seu irmão, Deus graciosamente faz questão de mostrar a inclinação do coração de Caim e a responsabilidade pelos seus atos. Deus sempre nos adverte antes da queda. E mais uma coisa, todo pecado passa por ignorar a voz de Deus. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ainda mais se você é um cristão que ouve a palavra de Deus com frequência, que lê a palavra de Deus, você sabe. E toda vez que você peca, é porque você ignorou aquilo que você sabe. O pecado está à porta. Sonde o seu coração. Uma vez eu ouvi um pastor falando que ninguém cai do nada. O pecado está sempre à espreita ao nosso derredor. Que tipo de sentimentos nós temos alimentado, de pensamentos? O pecado está sempre à nossa volta, esperando para nos devorar. Depois do alerta de Deus, em seguida nós vemos uma cena terrível. Mesmo com o alerta e com a advertência de Deus, Caim segue o seu coração e de forma premeditada mata o seu irmão. Versículo 8 diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e Abel o matou. Muito provavelmente nessa época já existiam mais pessoas no mundo, não só Caim, não tinha só 4 pessoas, né? Caim, Abel, Adão e Eva, tinha mais pessoas. E o fato de Caim levar o seu irmão para o campo é que era um lugar escondido onde ele podia gritar, podia pedir por socorro, ele não seria atendido. Aqui mostra a vileza do ser humano, a maldade do ser humano. Foi algo premeditado. Foi algo premeditado. A gente se escandaliza quando vê brigas de família que acabam em violência e até em morte. Existe até um termo jurídico para a morte de... Quando se mata um irmão, sabe esse termo? Faltou essa aula no direito. Todo assassinato de irmão contra irmão é um crime que é considerado um crime hediondo. Até hoje, no direito.
E aqui Deus nos mostra exatamente isso. Se você parar para analisar o capítulo 4, vocês lembram que para interpretar a Bíblia, a gente sempre presta atenção nas repetições? Quando tem repetição no texto, é porque o autor está querendo dar ênfase em alguma coisa. Note comigo algumas vezes, 7 vezes é citada a palavra irmão. Versículo 2, voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Versículo 8, disse porém Caim a seu irmão, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Olha quantas vezes a palavra irmão é destacada no texto, mostrando que horrível. O primeiro assassinato registrado na Bíblia é um irmão matando o outro. É a prova de que aquilo que aconteceu em Gênesis 3 afeta toda a humanidade. E olha que horror. Aqueles que, através de quem o pecado entrou, que era Adão e Eva, agora veem o resultado do seu pecado na vida dos seus filhos. A morte está estampada na frente de Adão e Eva, aqueles que desobedeceram a Deus. E agora a morte entrou no mundo e está diante deles, mostrando a consequência trágica do pecado. Que horror! Falando hoje em dia, a morte, um irmão matar o outro é uma coisa horrenda. Mas a gente precisa lembrar também para quem essa mensagem está sendo dita. Naquela época, era uma sociedade patriarcal e reunida por clãs. Então família era uma coisa muito importante. Talvez hoje, na nossa sociedade, os valores a respeito da família têm sido deturpados, têm sido bagunçados, mas para aquela sociedade que estava ouvindo essa mensagem aqui, família era a coisa mais importante que existia. A subsistência deles dependia do sucesso familiar. A identidade deles, o sucesso deles até como indivíduos, era resultado do sucesso da família. E o que nós vemos aqui é o fracasso. O fracasso da primeira família, por causa do pecado. Eu lembrei da palavra, é fratricídio. Fratricídio, o termo. Mais uma vez, então, a história do Éden se repete. O homem peca, e mesmo com a advertência de Deus, o homem fica indiferente a Deus. Mas a boa notícia é que Deus vai em busca do homem. Deus não assiste a tudo de camarote e fica alheio ao desespero e ao sofrimento que está acontecendo no mundo. Deus vai na direção do homem. Deus não é apenas um Deus justo e santo que adverte o homem das consequências do pecado. Mas Ele vai na direção do homem porque Ele está disposto a restaurá-lo. Se alguma vez você ouviu que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, está errado. Porque desde Gênesis nós vemos o movimento de Deus atrás do homem e não o contrário. Deus é quem está em busca do homem desde a queda. Ele foi atrás de Adão e Eva. E agora, com a queda de Caim, Deus também vai atrás de Caim. Olhe comigo os versos 9 a 16. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Não é a mesma pergunta retórica de Gênesis 3? Adão, onde estás? Onde está o seu irmão Abel? Desaforado, né? Olha o Caim. Não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Não, se fosse meu pai, já tinha tomado um tabefe. Eu sou o responsável pelo meu irmão, por acaso? Disse o Senhor, que foi que você fez?
Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, porque abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor. Tadinho, né? Meu castigo é maior do que posso suportar. Primeiro faz as coisas erradas. Aí quando chega a consequência agora, meu castigo é maior do que posso suportar. Primeiro desaforou a Deus, agora em seguida... A gente está rindo aqui de Caim, mas a gente faz igualzinho. Nós cedemos ao pecado. E quando a consequência vem, a gente acha que a consequência é grave demais. Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje, me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Quando a gente vê um crime desse tipo, o desdobramento disso, se isso acontecesse próximo a nós, quando a gente vê um caso de alguma coisa muito ruim, eu não vou falar porque as crianças estão aqui, mas quando acontece algum tipo de abuso, alguma coisa muito ruim, a gente não tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Não, nós vamos pegar esse cara. Mas eu queria convidar vocês aqui, eu sei que é difícil ver o Evangelho e ver a graça de Deus num texto tão terrível como esse. Mas o meu convite para você nessa manhã é justamente esse. Agora nós vamos enxergar a graça de Deus nesse texto. Deus diz, e coloca uma marca em Caim, não para juízo apenas, mas para protegê-lo de que pessoas se vinguem o sangue de Abel. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? Não é a mesma coisa que nós vemos em Gênesis capítulo 3? Deus sim é um Deus justo e santo, como a Bíblia o apresenta. Mas Deus também é um Deus de graça e de misericórdia. Na mesma medida em que Deus apresenta o juízo e a consequência do pecado de Caim, Deus também providencia misericórdia e graça para ele. Essa aqui é a marca de Caim. Deus está assim, mandando ele para longe, mas dizendo que quem tentar contra a vida de Caim, Deus se vingará 7 vezes mais. É uma marca de proteção. Nós vemos aqui o mesmo padrão de Gênesis capítulo 3. Perguntas retóricas de Deus, respostas inadequadas do homem, juízo e misericórdia. Vocês lembram que o movimento de Gênesis 1 e 2 é: Deus criou todas as coisas e criou um jardim perfeito e pegou Adão e colocou nesse jardim. Adão pecou, Deus tira Adão do jardim, mas Adão ainda está na região do Éden. Agora Caim peca e Caim é expulso da região do Éden. Ou seja, está mostrando que quanto mais pecado a humanidade vai cometendo, mais para longe de Deus ela vai indo. Está mostrando essa imagem para nós. E ele é destinado a vagar por aí. É interessante o texto hebraico aqui que ele funda uma cidade. Versículo 16: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Nod significa, em hebraico, exatamente perambular ou andança. Quando a gente olha para esse texto, às vezes é difícil encontrar
esperança, assim como é difícil de encontrar, não é tão claro, assim, acho que para o leitor não tão atento da palavra de Deus, vai ver aqui só desgraça e juízo. Mas eu queria convidar você a virar a página da sua Bíblia, não sei se vai virar ou não, mas no versículo 25 diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Um fio de esperança aqui. A história da humanidade não acaba quando os filhos da serpente matam o descendente da mulher. Vocês conseguem entender agora que Caim representa esse descendente da serpente que causa o mal, a discórdia, o caos. Mas existe uma promessa real de que a mulher daria à luz a um filho que ia reverter essa condição do pecado. Vocês conseguem ver essa tensão? E essa tensão vai a Bíblia inteira. Através da história de Israel, nós vemos diversas vezes os filhos da serpente tentando destruir e acabar com a promessa de Deus. Mas Deus é fiel às suas promessas. Aqui nesse último versículo do capítulo 4 de Gênesis, diz que Sete, que é o descendente, outro descendente da mulher que veio em substituição a Abel, que Caim tinha matado, teve um filho chamado Enos, e nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. O que isso quer dizer? É que mesmo com toda a oposição, mesmo com toda a consequência do pecado, e o pecado, a gente vai ver daqui para frente agora nos próximos capítulos de Gênesis, o pecado se alastrando de tal maneira, mas Deus sempre preservou um descendente fiel. E essa promessa, esse fio dourado, vai percorrendo toda a Escritura, até chegar, encontrar seu cumprimento em Jesus Cristo. Eu sempre falo que a Bíblia não é uma coleção de histórias desconexas. A Bíblia é uma grande história, a história da criação, queda, redenção e glorificação. E aqui nós temos um vislumbre dos próximos episódios, da esperança que é mantida por toda a Escritura, de que viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. O sangue de Abel não foi capaz de reverter as consequências do pecado. O sangue de Abel clama por vingança, por justiça. Mas o sangue de Abel, o justo, nos leva a lembrar de alguém que era justo e que, calado, sofreu e foi morto. O justo pelos injustos. Hebreus capítulo 12, versículo 22 diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que o sangue de Abel está fazendo lá em Hebreus, no Novo Testamento? O autor de Hebreus está fazendo uso dessa imagem, de que desde a morte de Abel, ainda existe uma esperança. O sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Abel aqui é um tipo de Cristo. Abel é um descendente da mulher,
justo, enquanto Caim era da descendência da serpente. Caim feriu Abel, mas o sangue de Abel não trouxe redenção ainda. Mas ele apontava para uma realidade futura de que um dia o descendente da mulher seria ferido, mas dessa vez, ao final, ele pisaria a cabeça da serpente. Esse cenário traça um enredo de toda a Bíblia. Todo o Antigo Testamento gira em torno dessa expectativa de quem é que vai pisar a cabeça da serpente. Qual é o descendente? A luta da serpente querendo acabar com os filhos, os descendentes da mulher. E Deus sendo fiel e preservando sempre um justo, um descendente da mulher que traria a redenção definitiva e colocaria fim ao sofrimento de toda a humanidade. Irmãos, Deus cumpriu em Cristo essa promessa. O sangue de Abel aponta diretamente para o sangue superior, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio dele, nós que somos maus como Caim, podemos ser reconciliados com Deus e levados novamente à presença de Deus. Essa é a mensagem de Gênesis capítulo 4. Não é apenas uma mensagem de juízo e de morte, mas de esperança. Gênesis 4 nos faz encarar a realidade do pecado, nos faz enxergar que o pecado é real. Nós podemos ver isso no nosso dia a dia, mas nós temos a boa notícia do Evangelho, que é Cristo. Só para dar um spoiler do retiro, na Páscoa, nós comemoramos a vinda desse Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Foi na Páscoa que ele foi imolado, para nos livrar da morte. Estão preparando o nosso coração para o retiro? É isso que a gente vai celebrar, nesse tempo em que nós estaremos juntos. Então prepare o seu coração, leia a sua Bíblia, prepare o seu coração para a gente poder celebrar juntos a vitória do Cordeiro e a esperança desse mundo caído. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós nos identificamos com Caim. Por vezes nós cedemos ao pecado, e esse pecado traz consequências terríveis, traz morte, Senhor. Nós conseguimos enxergar claramente, Deus, a presença do pecado na história e a presença do pecado em nós. Não há nada que nós possamos fazer, Senhor, para pagar pelos nossos pecados. Nós temos consciência disso. Mas a boa notícia, Senhor, é que Tu enviou o Teu Filho, que derramou o Seu sangue para nos perdoar de todo o pecado. E não apenas para nos perdoar de todo o pecado, mas para nos libertar do poder do pecado, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, como Teu povo, nos ajuda a enxergar que o pecado está à porta, pronto para nos devorar, Senhor. Nos ajuda a não negarmos a palavra de Deus. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor. A confiar nas Tuas palavras para Te obedecer. Mas também, Senhor, se nós viermos a pecar, nós podemos confiar em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que deu a sua vida para nos religar novamente ao nosso Criador. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém e amém.